Gente, hoje a gente vai conversar sobre a questão do será que tá difícil de encontrar apoio na hora de educar os seus filhos? Como é que é para vocês essa questão? Eu coloquei lá uma caixinha de perguntas, perguntando quais são as frases que vocês costumam ouvir, que acabam gerando estresse durante o nosso maternar, porque é muito comum a gente receber algum tipo de crítica, palpite que vem para tudo quanto é lado. Parece que bebê no colo é motivo para puxar a conversa e fazer alguma observação, né? Impressionante. Qualquer pessoa se sente no direito assim, de opinar, desde a pessoa mais estranha que você nunca viu na vida, e sempre opinando alguma coisa a respeito do que a criança está sentindo, do que você deveria estar fazendo e tal, até as pessoas mais próximas. E isso pode gerar um incômodo muito grande, principalmente para quem é mãe de primeira viagem, para quem está no puerpério, né? A gente sabe que demora um pouquinho para a gente meio que se ajustar a essa realidade. E eu convidei hoje a Clarissa de Aquiara, minha parceira maravilhosa, parceira do podcast que nós temos juntas, né? E também criadora do Zum Zum de Mães, um programa online que acolhe muitas mães que estão passando por esse turbilhão de emoções e querem reencontrar a si mesmas, querem conectar melhor com as próprias emoções, conseguir maternar de uma forma mais leve, trabalhar a criança interior, enfim, um monte de questões que a gente vai falar mais pra frente. Mas hoje a ideia é a gente falar sobre esse tema tão espinhudo que muitas vezes pode desgastar muito. E quem tiver, inclusive, quiser comentar alguma coisa que incomoda em relação a isso, eu desafio. Eu tenho muitas reflexões para trazer a respeito disso. Mas se quiser falar um pouquinho mais de você, é para se apresentar para quem não te conhece. Começa por aí. Beleza. Então, gente, eu sou a Clarissa, eu tenho 2 filhos, o João Gabriel de 11 e o Lucas de 5. Moro atualmente no sul do Chile, em Pucón, né? Sou de BH, mas moro aqui vai completar 4 anos, sou psicóloga e há mais ou menos 4 anos, né? Foi em 2015, eu criei essa rede de apoio materno, que é o Zum Zum. Eu já tinha a Bifamily, que é uma escola para pais, né? E que eu já tinha alguns outros cursos, e eu criei o Zum Zum de Mães, que é uma rede de apoio materno para mães. O Lucas, ele estava com 7 meses, então foi uma necessidade que surgiu no meu maternar, e que depois eu trouxe isso para o universo online, e hoje eu já tenho mais de 1000 pessoas que passaram por esse programa. Então, estou muito feliz. Tenho a tenda materna também com a Maíra, né, que é o nosso podcast, e estou aqui para a gente conversar hoje sobre esse tema aí, que acho que não só dos palpiteiros de plantões que nos incomodam, né, das pessoas que se sentem no direito, mas isso se tornam questões muito complexas às vezes, nas nossas relações mais íntimas, com as pessoas que estão mais próximas. Às vezes é o companheiro, sogra, mãe, pai, e aí o negócio desanda total, assim, né? Vai influenciar em muitas das nossas relações mais íntimas, às vezes levando até extremos, como brigas muito, né? Parar de conversar com algumas pessoas, separações, enfim, uma série de coisas por essa divergência de pensar, enfim. Então é um tema bem interessante. Eu percebo assim que, principalmente entre as pessoas que decidem fazer essa coisa de romper com a forma tradicional de educação, acaba que essas mães elas começam a se encontrar muito sozinhas, porque parece um tema muito novo, um tema muito difícil de ser assimilado, e aí elas não encontram mais reconhecimento nos espaços que elas estão acostumadas a conviver, né, de convívio. Muitas vezes a família tem resistência, não tem conhecimento, está ainda presa nesse sistema muito tradicional, e isso provoca muita dor para essa mãe, porque ela começa a se sentir apagada, não valorizada, e principalmente sozinha, né, isolada nesse processo. Então é muito desafiador quando a gente opta por fazer diferente e não consegue encontrar esse espaço, esse apoio, né, e às vezes a gente não tem para onde correr. Isso, claro, pode ser isso que você falou, né? Pode ser de uma forma muito gritante, a ponto de você já não se sentir à vontade com as pessoas e até preocupada, porque, por exemplo, se é o pai, como é que você faz, né? Quando o pai está querendo educar de uma outra maneira. Eu vi que num dos comentários que teve no post que eu fiz sobre a live, uma mãe fez um questionamento onde ela colocava assim: por que o diferente é considerado uma afronta? Qual que é o problema de eu ter lutado para amamentar? Qual que é o problema de eu lutar todo dia para não bater? Né? Ela queria saber por que as pessoas se incomodam tanto com o fato de eu fazer diferente delas. E aí eu trouxe uma reflexão no Telegram, que eu tenho um canal lá gratuito,
Mas eu tava contando para eles a experiência do Telegram, que eu mandei para o pessoal o áudio, contando essa história, fazendo essa reflexão sobre o comentário dessa seguidora. Que ela queria saber por que as pessoas se incomodam tanto quando a gente faz uma coisa diferente, que a Fausta tá falando. As pessoas estão na sua mente, que precisa de validação. A gente vai chegar nesse ponto, Fausta. E aí, o que eu falei para ela é que quando a gente começa a observar a fala do outro, tentando conectar com a necessidade escondida atrás daquela fala, às vezes a gente consegue desconstruir a crítica que o outro faz. Porque o outro muitas vezes está criticando, porque no fundo, na verdade, assim, a fala do outro fala muito mais do outro do que de você. Então, se você pega, por exemplo, uma situação... Aí, o que foi legal? Eu fiz essa reflexão e aí uma seguidora me escreveu, me mandou um áudio por inbox, por privado, falando que tudo isso com ela. E aí, acho que com um exemplo dela, eu consigo explicar melhor a situação. Ela falou o seguinte, que a sogra dela se incomodava com o fato dela amamentar o bebê dela de livre demanda. E aí ela acabou... acho que no começo ela se incomodou com a postura da sogra, mas aí teve um momento que ela falou, peraí, deixa eu entender o que está acontecendo. Por que ela está tão incomodada com o fato de eu dar o peito pro meu filho, né? E aí a sogra acabou confessando para ela que para ela foi muito difícil sustentar a vontade que ela teve de interromper a amamentação do filho o quanto antes. Ela estava louca para voltar para o mercado de trabalho. Entendeu? Então, no fundo, aquilo falava mais de uma dor, ou talvez de uma culpa que ela estava educada pelo fato dela ter a nora tão disponível para o bebê, e ela devia estar consciente ou inconscientemente se questionando, será que eu fiz bem? Será que eu fiz bem outra vez? Olha só, ela pode ser diferente. No fundo, ela estava se cobrando porque ela estava preocupada de ter validação. A necessidade dela era validar a escolha dela, meio que se aliviar de uma culpa, talvez, entendeu? E aí, quando essa seguidora teve essa conversa com a sogra, ela falou, nossa, aí foi quando eu entendi aquela fala dela, eu entendi a postura dela, eu entendi o impulso dela. E eu já não me senti mais criticada. Então, isso que é uma coisa interessante, porque às vezes a gente se abre para poder entender o que está por trás e a gente consegue conectar com o outro, entendendo que a fala do outro não está falando tanto da gente. Tem muito mais a ver com a criança ferida dela, de repente, com alguma coisa que tá por trás daquilo, entendeu? Sim. Omar, você tá me ouvindo bem? Eu tô. Tá me ouvindo? Sim. Tá, beleza. Eu acho que é legal, né, a gente começar a falar sobre esse tema, e você deu esse exemplo que foi maravilhoso, assim, mas a gente ir lá atrás, assim, né, em como que isso tudo é forjado, assim, como que a gente começa a criar essa dependência desse olhar do outro, exatamente por quando, né, assim, a criança ela nasce e ela tá o tempo inteiro buscando essa conexão, buscando fazer parte, buscando pertencer. Né? Porque ela é totalmente dependente e ela nasce ali totalmente vulnerável e dependente desse adulto. E o legal disso é entender assim, que essa criança, ela nasce conectada com as necessidades dela. Então, ela está conectada com a voz dela, com o que o corpo dela está dizendo para ela, e ela expressa. Só que à medida que esses adultos, né, que ela depende tanto, não conseguem entender, não conseguem validar, não conseguem reconhecer, dar nome, acolher aquilo que ela está trazendo como uma necessidade legítima que o corpo dela está pedindo, que ela está sentindo, ela começa a abrir mão dessa expressão dela, ela começa a abrir mão da voz, da expressão emocional, do que ela está sentindo, do que o corpo dela está dizendo para ela, para pertencer, para se encaixar. E a gente segue, né? Isso aconteceu lá na infância, quando a gente era vulnerável, dependente. Só que a gente segue a nossa vida inteira reproduzindo essa dinâmica. E por isso que hoje isso é tão, esse olhar do outro, ele ainda é tão assustador, ele ainda é tão, muitas vezes, ele faz a gente sair, né, do nosso prumo, assim. Por quê? Porque lá atrás a gente teve esse processo e a gente se desconectou fortemente do nosso ser essencial, das nossas necessidades. E vivemos a vida inteira buscando esse olhar do outro como se esse outro fosse me validar, como se a minha felicidade, a minha paz, o encontro com o meu ser essencial tivesse no outro. Então a gente segue buscando isso. Enquanto a gente não para esse jogo e começa a olhar para a gente mesmo, para as nossas necessidades, e entender que não é ninguém que vai me dar, que não é que ninguém que vai validar, que não é ninguém que vai... que isso que a gente está buscando fora
né, na verdade sou eu que preciso de entregar para mim, eu vou seguir dependente desse olhar do outro. Eu vou seguir me incomodando muito com esse olhar do outro. Eu vou seguir acreditando que aquilo que o outro pensa, faz, deixa de fazer me tira do centro, assim, e acreditando que o outro que é o responsável por isso, e não que sou eu que preciso de olhar para mim e cuidar e entender isso que passou lá atrás para eu hoje conseguir entregar para a criança que eu fui, que está viva aqui, o que eu não recebi, né? Assim, essa validação, esse reconhecimento, esse olhar mesmo que eu precisava e que naquela época eu não tive, mas que hoje não adianta transferir isso para os outros. Sou eu mesma que preciso, num primeiro momento, entregar para mim. Porque o que vem do outro, né, assim, se está me incomodando, é porque tem alguma dor minha ali, né? Tem algo meu ali que precisa de ser olhado. Então, quando a gente começa a entender esse processo, a gente vê essas críticas ou isso tudo que vem do outro que nos incomoda, por mais que pareça complicado entender num primeiro momento, a gente começa a ver isso como uma oportunidade. Nossa, tá doendo, tem algo meu aí, então eu preciso de olhar. Eu posso entrar em contato com isso. É como se fosse um alerta mesmo, assim, né? Da vida te falando, olha para isso, olha para isso, olha para isso. E aí a gente vai iluminando e lançando luz para partes do nosso ser que foram excluídas, que a gente teve que reprimir lá atrás por não terem sido, pelas pessoas que estavam ao nosso redor, os adultos responsáveis não terem sido capazes de validar, de perceber. Então é um processo um pouco complexo, né? Mas no fundo é isso. Olha que legal. A Van Rubia está perguntando como que faz isso? Como que eu entrego para mim essa validação que faltou? Tá. Então, olha só, num primeiro momento, assim, né, eu e a Maíra, a gente é muito fã do trabalho de uma americana que se chama Byron Katie. Não né? podemos deixar de citá-la. Não podemos deixar de citá-la nessa live, porque foi uma pessoa que realmente fez assim, limpou os nossos olhos para essa questão da projeção, né? Do quanto a gente segue projetando, né, a partir dessas dores, dessas feridas que foram formadas lá atrás, e como que formaram essas dores, essas feridas, é esse processo que eu falei, né? Isso tudo que não foi visto, que não foi reconhecido, vai gerando uma série de dor nessa criança, porque ela está sentindo o corpinho dela pedindo algo para ela. Ela está sentindo algo legítimo. Mas esse outro não é capaz de reconhecer, ela vai abrir mão disso. Mas isso não vai desaparecer, isso segue latente ali. E aí existe um mecanismo de defesa na nossa mente, que é a projeção. Que ela, ao invés de fazer com que a gente se torne consciente daquilo, como aquilo é algo que dói muito para a minha consciência, porque não foi validado lá atrás, e eu reprimi, a minha mente projeta isso do lado de fora. Então, eu começo a ver essas minhas dores nas outras pessoas. Então, por exemplo, aquilo que o outro está fazendo que está me incomodando, né, é uma oportunidade de eu olhar para mim. A Byron Katie, ela criou um formulário, ela criou um trabalho que é exatamente um trabalho para você se apropriar de uma forma muito metódica, assim, né? Tem um método para você ir se apropriando do que aquilo que está lá no outro diz de você. Então, é assim, vamos supor, eu tô vendo ali... por exemplo, a pessoa que citou o exemplo da Maíra, assim, né? A minha sogra, qual que seria meu julgamento sobre ela? Qual que seria a minha crítica sobre essa sogra lá? Sei lá, que ela é invasiva, ela é desrespeitosa, ela não me respeita a minha decisão. Não me respeita. Ela não me respeita, pode ser, né? Então, essa pessoa não me respeita. E aí eu vou voltar para mim e vou falar assim, quando que eu não me respeito? Se eu estou exigindo que ela me respeite, quando que eu também não me respeito? E aí eu vou buscar exemplos reais, não é para inventar, é exemplos reais de situações que eu não me respeito. Às vezes eu não me respeito quando eu, não sei, como mais do que eu gostaria. Às vezes eu não me respeito quando eu sei que é importante eu expressar algo que eu estou sentindo de uma forma consciente, sei lá, expressar uma raiva que eu estou sentindo, algo que eu estou sentindo, e eu vou lá e implodo, eu guardo isso, eu engulo, né? Eu não vou lá e expresso, eu libero aquilo que eu estou sentindo.
Às vezes eu não me respeito quando eu tenho uma relação sexual com uma pessoa sem ter vontade. Então tem muitos desrespeitos que a gente faz. Só que aí o que a nossa mente faz? Ela joga para fora. Porque é mais fácil eu falar assim, a minha sogra não me respeita, ou exigir esse respeito dela, do que eu assumir a responsabilidade e olhar para os momentos que eu não me respeito. Ou que também eu não respeito a minha sogra. Porque também tem, quando eu estou julgando, quando eu estou criticando, talvez eu não estou respeitando ela. E não significa que eu estou de acordo com a forma que ela está me tratando, e que eu estou achando legal ela ficar palpitando, ela ficar falando. Mas significa que eu vou aprender, que eu estou aberta a aprender com o que ela está trazendo. Entende? Eu vou olhar para aquilo e isso que a gente está falando é assim, a maternidade, ela pode ser um grande caminho de crescimento pessoal, se a gente quer se abrir. Eu posso seguir no mesmo padrão, na zona de conforto, fazendo tudo do mesmo jeito. E isso não mudar tanto a minha vida. Mas ela pode ser também um grande caminho de crescimento pessoal. E como eu disse, não significa que eu estou de acordo com o que o outro faz comigo e que eu não vou dar limite para esse outro. Não é sobre isso. Eu vou dar limite, mas eu preciso, em primeiro lugar, entender por que isso dói em mim. Cuidar da minha dor, da minha ferida que está sendo tocada quando esse outro vem. Porque se eu tivesse muito segura, se eu tivesse muito em paz, isso que o outro ia falar não ia me tocar da forma que toca. E aí eu cuidando da minha ferida, eu tenho força para ir lá e colocar esse limite e falar assim, olha, eu entendo o seu ponto de vista, se você quiser, gostaria até de conversar sobre isso. A gente podia tentar, eu posso te falar um pouco do meu ponto de vista, você pode falar do seu. Eu vivi uma situação com meu sogro, né, mas não sei, assim, que é muito pontual em relação a isso, que eu posso contar depois. Não sei se tem alguma outra pergunta, porque os comentários pararam de aparecer aqui para mim. Não sei se... Eu não sei, eu tenho medo, porque às vezes eu me perco muito. Não, você pode falar da história do seu sogro. Também tem vários exemplos. O meu sogro era uma pessoa assim, que eu tinha muito desafio com ele, porque ele, tudo aquilo que eu achava que, muitas coisas, não tudo, muitas coisas que eu achava que eu não queria que fizesse com o João, ele fazia. Então, por exemplo, ele levava no shopping, gastava os tubos com o João, dava tudo que era brinquedo que ele queria, e eu lá, né, brinquedinho de madeira, nada de plástico, nada de eletrônicos. Aí eu falava, olha, o João não pode ver televisão. Ele ia, o João ia pra casa dele, passava o dia na televisão, dava tudo que não, eu falava que não era para comer. Então, assim, era muito forte, assim. Um desgaste. A forma, o quanto que ele confrontava tudo que eu falava, assim. Eu até abria a mão um pouquinho, mas ele sempre ia, assim, no over, sabe? Assim, era muito, assim, além do limite. E aí foi acontecendo que a gente foi se afastando dele, assim. Tanto eu quanto o Rafa, meu marido. A gente foi se afastando, até que o Lucas nasceu. E quando o Lucas nasceu, depois que ele tinha 15 dias, ele foi internado. E o Lucas ficou meio que entre a vida e a morte ali, 21 dias. Que ele pegou uma infecção generalizada, foi um processo bem intenso que a gente viveu. E aí, o meu sogro ficou muito mexido com isso também. Ele era muito próximo dos meninos, do João e tal, assim. E ele ficou muito mexido com isso. E um dia, eu chamei ele no hospital. E aí eu falei com ele assim, olha, eu sinto que tudo isso que está acontecendo com o Lucas me fez ver o quão pequena é, assim, né? O quão pequeno é essa divergência que a gente tem. Diante da proximidade da morte ali, né? E de algo tão maior, de medos tão maiores, de dores tão maiores que essas discussões que a gente está tendo, eu sinto que não me resta outro lugar do que chamar vocês aqui para a gente falar sobre isso, assim, sabe? Eu estou muito, muito feliz que o Lucas está se recuperando bem, tendo contato com pessoas que estão, assim, com situações infinitamente piores que a minha, que eu só tenho a agradecer o que está acontecendo com o Lucas. E eu queria muito que a gente pudesse limpar isso. E aí, como que eu cheguei para conversar com ele? Eu falei da minha experiência com meu avô. Eu falei com ele de como que eu, Clarissa, lembrava das memórias que eu tinha do meu avô, contando histórias para mim, nadando na piscina do sítio, andando de bicicleta, que eu lembrava isso. Eu deitada na cama dele, ele contando as histórias e tal. E que eu ficava me perguntando que tipo de memória que o João ia ter com ele. Dele levando para o shopping, dele sentado vendo televisão com ele, que tipo assim, que para mim aquilo era muito vazio.
que eu sinto que criança precisa, e aí falei um pouco sobre o que eu penso, né, sobre o que é importante para criança, que eu não estava fazendo aquilo, que não era pessoal, mas era porque eu vinha estudando, e aí, gente, mudou da água para o vinho a nossa relação, assim, sabe, eu abri Você já espaço não também tinha para uma afronta, escutá-lo. né? Não foi de um outro espaço, assim. E aí, Maíra, mudou da água para o vinho. Tanto que, recentemente, assim, ele vem para cá, para Pucón, fica aqui comigo quando o Rafa viaja. Eu fico com o meu sogro, sabe? Assim, é uma outra relação. Hoje mesmo ele ligou, o Rafa não está aqui, ele ligou para mim. Aí depois falou com os meninos, depois quis falar comigo. É uma outra relação, muito mais próxima, muito mais respeitosa, muito mais bonita, assim, sabe? Sem incômodos. Mas eu também pude olhar também para a minha rigidez, para os meus medos, para o quanto eu estava bloqueando ali a A relação dificuldade de dele se com os meus aproximar, né? E de filhos. enxergar também a dificuldade dele, talvez, né? Tipo, Exatamente. E a forma dele dar amor, porque era uma forma dele dar claro. amor, sabe? Eu comecei a entender também melhor a dinâmica dele. Quanto mais ele se aproxima de mim, até hoje, eu entendo um pouco a forma dele de dar amor. E cada vez permito mais. Uhum. E ele também entra mais na nossa vida. E tem até um ponto interessante que você fala disso, e também tem uma outra questão que é a nossa necessidade de controle, né? Que muitas vezes fica muito forte. A gente quer garantir, até porque a gente está estudando, a gente sabe os efeitos que tem, então a gente quer garantir que quase milimetricamente, de certa forma, que a criança não vai ser exposta a nenhuma condição que vai deixar ela viver uma frustração, ou um trauma, ou isso, uma inversão de valores de acordo com o que a gente acredita que é o melhor. E, de certa forma, isso também é uma ferida, né? Esse perfeccionismo que a gente tem, essa coisa de querer estar sempre, tipo, garantindo tudo. É um medo que a gente tem, né? De não confiar e também de não aceitar o outro como ele é. E eu acho que um exercício muito grande que eu tô tendo, assim, de um aprendizado muito grande que eu tô tendo recentemente, tipo, nos últimos anos e tal, e acho que cada vez mais forte, é isso de conseguir abrir mão desse controle. Sei lá, agora eu tô me separando do Alfonso, por exemplo, e eu sei que tem coisas que eu faria diferente da forma dele, e pra mim é super desafiador, sabe? Bom, já tô até muito mais em paz com isso, mas no começo era, como é que vai ser a Nara ficar tanto tempo com o pai sem eu supervisando? Sem eu meio, tipo, o que ele tá fazendo? Ai, meu Deus, será que às vezes eu pegava alguma coisa, eu queria intervir? Até eu comecei a perceber que isso era muito ruim pra relação com ele e pra ela também. Porque ela tinha o direito de conhecer o pai que ela tinha, né? Ele tinha o direito de ser o pai que ele podia ser e encontrar o caminho dele. De certa forma, a minha intolerância com a forma dele também não era uma coisa interessante para ela como referência. Porque, no fundo, quando eu existo, o outro aceita a minha forma de, de, de maternar, de educar, eu estou muito com a forma dele. E aí eu E tem uma coisa assim, né, que quando a gente está, às vezes, no casal, por exemplo, eu estou discutindo com o meu companheiro sobre a forma que ele está fazendo, ou eu estou ali, né, preocupada, tensa, controlando, eu também não estou olhando para essa criança de verdade, né? Isso diz de uma falta de confiança no que a gente está fazendo, né? Assim, no que eu, na minha interação com a criança, sou capaz de dar. Eu não vou conseguir controlar o mundo inteiro. Eu posso inspirar, mas a melhor forma de eu chegar nesse outro é pelo meu exemplo. A gente tem, né? A nossa mente cria ilusoriamente essa fantasia de que eu vou mudar o outro, de que, né? Se eu ficar falando, não, gente, assim, é muito louco, assim, porque a gente acredita que a gente pode mudar o outro. E às vezes a gente até mesmo se forjou dentro de um personagem de ser a salvadora dos nossos pais, ser a salvadora das pessoas, dos homens que a gente se relaciona, e a gente acredita nessa fantasia de que eu vou mudar, de que eu... E na verdade a gente não percebe que quem a gente precisa salvar mesmo é a gente mesma, é essa nossa criança que está aqui cheia de ferida e tentando controlar todas as variáveis para que ela não entre nesse lugar de dor, de sofrimento. Então, olha só, a Sara... Desculpa. Pode falar. Não, é que a Sara está fazendo perguntas interessantes. Ela primeiro perguntou como curar a nossa criança interior através dos filhos, né? Mas que é um assunto que tem a ver com o que a gente está falando, mas que é um pouco separado também, porque daria uma live inteira. A gente quase fez uma live sobre criança interior, né? Ela está perguntando como abrir mão desse controle, dessa necessidade de controle, né? Então, sobre a questão da criança interior,
Tá no ar o workshop gratuito do Zum Zum. O primeiro vídeo a gente fala exatamente sobre o quanto que as crianças vão vir para lançar luz a tudo aquilo que a gente teve que colocar para debaixo do tapete ao longo da nossa vida. Tudo aquilo que a gente teve que abrir mão. Então esse é o primeiro vídeo. O segundo vídeo eu falo sobre a criança interior. Então lá são vídeos um pouco mais longos, é meia hora cada vídeo, tem umas práticas. A Maíra tem o link aí no perfil dela, é só você se inscrever. E aí eu acho que vai te ajudar. Ou no Telegram também, lá no Canto Maternar. É só baixar o aplicativo e procurar Canto Maternar que vocês conseguem entrar gratuitamente no canal. E lá tem todos os links tem o link dessa inscrição aí. Beleza. E sobre essa questão de abrir mão do controle, né? Eu sinto que é uma jornada, é um caminho longo, assim, né? Não é uma coisa rápida, fácil, 5 passos para liberar o seu controle. Não. É algo bem profundo, assim. Mas primeira coisa é reconhecer o quanto eu tô constantemente me relacionando com a criança e impedindo que ela atue de uma forma livre, de uma forma espontânea. Então, às vezes, um exemplo bobo. Olha, a gente está brincando de bola com a criança. Nossa amiga quis dar esse exemplo, a doutora Stefani. A gente está jogando bola com a criança. E aí, de repente, a gente começa de uma forma muito sutil. Segura mais forte, não deixa a bola cair, joga mais alto, joga para a mamãe, ou chuta com o pé, não pega com a mão. E a gente começa a dar pequenas ordens, e que a criança estava ali presente, em paz, simplesmente, só com aquele jogar a bola que cai, que rola e que ela vai correndo atrás e tal. Para ela, aquilo já estava sendo maravilhoso. Era um momento de conexão, que a gente estava presente, disponível para ela e que ela estava ali inteira. E à medida que a gente vai dando esses direcionamentos, ela já vai tensionando e vai entrando num lugar de atender a nossa expectativa. Então, constantemente, a gente está projetando as nossas expectativas, os nossos medos, as nossas frustrações, as nossas dores nos nossos filhos, nessa tentativa de controlar eles e controlar não só neles, né, mas neles, nos nossos companheiros, nas pessoas que pensam diferente. A gente está o tempo inteiro tentando direcionar. Por quê? Porque isso é uma forma da nossa mente para que a gente não entre em contato com o que realmente dói, com o que está ali no inconsciente. Então, à medida que eu começo a entender que eu estou presa nesse jogo, né, que eu estou o tempo inteiro, eu vou começando a ligar meu auto-observador e observando, peraí, opa, o que é meu aqui nessa situação, o que é da criança? Será que realmente eu preciso de ficar falando sobre? Será que essa é a melhor forma de eu falar? Será que eu não posso simplesmente me entregar a essa brincadeira aqui, jogar a bola e deixar ela fazer do jeito dela? Em outras situações, né? Será que com a minha sogra, com o meu sogro, tem uma outra forma, ou com o meu companheiro, tem uma outra forma de eu chegar, que seja mais empática, que talvez eu, antes de querer impor a minha verdade, eu me abra para escutá-lo, para entender o que ele pensa sobre tal assunto que a gente está discordando, para entender ele, de verdade, me interessar pelo que essa pessoa sente, pensa sobre isso, antes de querer derramar todas as minhas expectativas, todas as minhas ideias, as minhas verdades, as minhas coisas prontas, né, em cima dessa pessoa. Então, é um caminho longo de autoconhecimento, de ir ligando o nosso auto-observador, de reconhecer as nossas necessidades e de abrir espaços verdadeiros para a gente escutar o outro. No vídeo 1 do Zum Zum, eu compartilho com vocês uma das ferramentas mais poderosas que eu porque ele é muito prático, o workshop gratuito do Zum Zum. Ele tem um workbook para vocês baixarem, tem vários exercícios práticos, mas que é um exercício de escuta ativa, para a gente praticar a nossa escuta. A gente está muito acostumado a querer falar, a querer impor, e escuta pouco. Ou se escuta não de uma forma verdadeiramente aberta, disponível. A gente escuta já filtrando, já, sabe assim... Preparado para dar resposta. Preparado para atacar, para responder, para ter uma solução para aquilo que o outro está me apresentando. E quando eu me disponibilizo a escutar esse outro, sem ter que ter uma verdade, sem ter que dar uma resposta para ele, simplesmente escutando, porque eu entendo a potência que é a escuta, né? E eu só vou entender à medida que eu for fazendo essa prática mais e mais vezes, eu vou encontrando uma nova forma de relacionar mesmo, sabe? Uma forma muito mais aberta, muito mais empática, muito mais disponível, muito mais respeitosa por mim mesmo, em primeiro lugar, e depois por esse outro.
Então, sem dúvida, assim, a indicação é assista o workshop, que lá tem um não um passo a passo, né? Mas tem um caminho, uma jornada que te leva de uma forma mais completa a começar a soltar esse controle, né? Essas projeções, esses medos, entender como que isso tudo foi forjado e como que a gente pode partir num caminho mais conectado com os nossos filhos, com a gente, com a criança que vive dentro da gente, com os nossos filhos. Tem aqui alguém perguntando por que a mãe, geralmente, se sente superior ao pai em relação à educação dos filhos. Não sei se nem todas, não sei se sentem, né? Mas assim, na verdade, a gente vive um processo, assim, né? A gente gesta a criança, né? Ela tá ali dentro da gente durante 9 meses. E a gente está profundamente conectada com ela. Ela está com a gente, né? Se a gente está com ela, eu já não sei. Mas que a criança está sentindo o que a gente está sentindo, percebendo o que a gente está percebendo em tempo real, assim, né? O meu corpo está mandando informações, meu sistema nervoso está mandando informações enquanto eu estou gestando esse bebê. E esse bebê capta tudo isso. Meu celular tocou. Então, quando esse bebê, ele nasce, né? Ele segue não entendeu. Conectado. Não, é meu pai. Olha lá. Ele segue conectado emocionalmente com a mãe. Então, assim, eu não sei se é questão de ser superior ou não, mas existe uma conexão muito profunda. E essa mãe, muitas vezes, fecha o caminho para por se sentir superior ou por não entender a importância também desse parceiro se aproximar e do quão importante a relação desse bebê com esse parceiro. Muitas vezes, inconscientemente, a gente fecha por não confiar, né? Que outras pessoas também são capazes de cuidar, de fazer. A gente acaba fechando inconscientemente o caminho desse homem até esse bebê. Ou às vezes eles mesmos, né, que vão estar pelos processos dele, não vão estar interessados, enfim. Mas muita gente aqui está comentando que a mãe acaba estudando mais, né, acaba indo atrás de mais informação, aí acho que ela fica querendo, aí até rola esse movimento de afastar o pai ou de inibir um pouco essa proximidade, pensando, não, eu entendo mais, isso acaba afastando mais ainda. A gente tem um podcast bem legal, gravado com o Alexandre Coimbra, né, falando da crise de relacionamento após a chegada do filho, que vale bastante a pena, quem quiser procurar a Pina Materna no Spotify, porque acho que pode dar uma aprofundada um pouco nessa pergunta. Sim, com certeza. Então, acho que, né, a gente que está buscando mesmo, né, a gente acaba entrando nesse lugar, assim, mas muitas vezes eu me baseio, me escondo atrás de uma teoria, né, ou de informações que às vezes ainda nem consigo tanto colocar na prática, ou estou conseguindo devagar, mas me coloco num lugar de superioridade, distância desse outro, assim. Não existe esse lugar de verdadeiramente escutá-lo, de me aproximar, né? E é interessante também, se a gente for pensar em outra questão que pode ficar pendente por conta da nossa infância, que teve essa digamos, esse descompasso de necessidades não atendidas, uma outra questão que pode ficar é um perfeccionismo, né? A gente começar a se cobrar demais, e aí a gente começa, muitas dessas mães que se adentram a essa história de pesquisar formas de maternar diferente, como que eu vou fazer para cumprir esse padrão da educação tradicional, e aí de repente começa a conhecer um monte de ideias, melhor se você fizer a cama compartilhada, se você der o peito até não sei quando, e começa a se exigir, se enquadrar nesse mundo ideal, né? Que é totalmente inacessível, porque ninguém vai conseguir fazer isso. E aí, sem querer, tá nessa loucura que não é saudável também, nem para essa mãe, nem para essa criança, porque vai inspirar essa criança dessa maneira, e também pode fazer com que ela fique com esse olhar totalmente intolerante e arrogante, né, em relação aos demais, achando que, olha, ninguém sabe, porque eu sei como é, entendeu? A melhor forma. E isso também desconecta muito. Isso também faz com que a gente não consiga se aproximar do outro. Ver o outro, os filhos, né, Mar? Ver os filhos. E a gente começa a ter uma intolerância com nós mesmos também. Porque a gente se rejeita, óbvio, não é possível chegar a esse nível. Então a gente projeta no outro esse desconforto. Então o outro fala qualquer coisa, de repente o outro tá me criticando. Na verdade, aquilo lá é um comentário que pode até ser muito mais ameno, mas como você tá se criticando, porque você não tá conseguindo atingir aquilo,
nossa, aí aquilo é a gota d'água, aí você explode, você fica a pé da vida, você fica magoada, você se sente insegura. Mas no fundo, essa crítica tá dentro de você também. Por quê? Porque você tá Exatamente. apegado ao perfeccionismo também. Você tá sendo muito cruel com você. E aí eu acho que um Tá trabalho muito apegada bonito a é um quando a gente começa. ideal, né? A um Ué, ideal. Ah, tem que ser assim. A gente cria sim. uma lista de tenho que, à medida que a gente vai descobrindo, né, a parentalidade consciente, a educação não violenta, a gente vai criando a disciplina positiva, uma lista de tenho que. E isso me afasta da minha realidade e dessa criança. É nesse encontro real que aqui dentro tem silêncio. Né? Eu falo, dentro desse primeiro vídeo, eu falo isso mesmo, assim, que a melhor forma da gente se aproximar dessa criança é a gente ir trabalhando com esse silêncio da minha mente, assim, sabe? Como que eu vou trazer na minha mente pro aqui e agora para eu conseguir de verdade me encontrar com esse ser que a cada instante vai se manifestar de uma forma e que está diante de mim. Né? E como que eu também posso entrar nesse lugar de ser tão autêntica que a cada instante eu estou ali simplesmente entregue àquele momento ao que a vida está me oferecendo e não a um monte de ideais que vão me enrijecendo e me afastando do que está acontecendo no momento, assim, né? E eu tinha feito uma promessa, eu falei assim, eu e a Clarissa, a gente vai apresentar uma nova forma de encarar essas situações, né? Porque às vezes essa situação, ela incomoda muito quando você tá lá diante da pessoa, você ouve aquela história e você fala, nossa, como assim, né? Você fica pé da vida. Mas, se a gente encara essas situações como oportunidades da gente se conhecer, e entende que, na verdade, aquilo que a pessoa está falando, se te incomoda, está espelhando algo que está dentro de você, e a gente faz essa pausa, faz uma reflexão e fala, peraí, por que eu estou me sentindo tão criticada? Que discurso interno eu estou tendo dentro de mim? Como que eu tenho me tratado? Eu estou me tratando, eu estou me criticando absurdamente ou eu estou conseguindo ser leve comigo mesma? Então, assim, cada vez que você se depara com uma situação dessas, você pode ter uma outra postura diante disso. E em lugar de ficar se sentindo atacada, você fica tentando observar por que aquilo lá tá mexendo tanto. Então é super Claro. interessante quando você entra por essa porta, E porque entende você que, aceita o momento presente, né? É a claro, coisa do... Fala, agora e fala. entende que o outro está trazendo diz muito mais dele. Assim, né? Eu não tô mais. Eu entendo, não desde um lugar assim, ele está falando isso é dele. Não, mas se mexeu comigo, eu vou olhar o que é meu. E o que é do outro, eu deixo com ele. Por que eu Uhum. sou responsável por mostrar para ele que tem um outro jeito, que não é verde, é azul, aí o outro é verde, não é azul, é verde, é azul. E a gente vai ficar discutindo isso pro resto da vida. Uhum. E o quanto eu gasto de energia tentando convencer o outro, mudar o outro, que não é possível. E aí o outro ponto da Byron Katie que a gente poderia falar aqui, né? Que ela tem a história dos três trabalhos, trabalhos. Você fala disso lindamente, mas você pode falar. Mas enfim, a gente fica às vezes com essa esperança de que a gente pode mudar a outra pessoa. E às vezes, Sim, inclusive, é um vício nosso. É um papel que a gente sim. ocupou, como você mencionou, né? Lá atrás, que a gente está acostumado e se identifica com ele e acredita que a gente tem que ficar lá dando um jeito de melhorar a vida de todo mundo. E que eu sei melhor do que o outro, né? Mas no fundo, isso é uma distração. De eu não cuidar de mim, de eu não olhar para as minhas questões. Então, é sempre uma provocação, né? A gente está aqui para provocar É, vocês. não para trazer respostas, mas para levantar questionamentos internos e que é exatamente isso que gera um movimento interno e que tira a gente da zona de conforto. Peraí, não é para ninguém sair daqui confortável, feliz, encontrei as respostas. Não, porque as respostas para as questões de vocês nunca vão estar no outro. Não vai estar comigo, nem com a Maíra, nem com ninguém. Se a gente segue buscando que o outro me dê respostas, eu ainda estou alimentando esse lugar infantil dessa criança que quer que mamãe venha e cuide de mim. E a gente já é adulto, é a gente que vai buscar e construir as nossas respostas. Mas isso que você estava falando da Byron Katie são os três assuntos que tem, né, no Assunto, mundo todo. claro. Os meus, os dos outros e os de Deus ou do universo, assim. Os meus é tudo aquilo que me diz respeito. Se eu pinto cabelo, o que eu estudo, se eu não estudo, como que eu me visto, enfim, tudo que diz respeito à minha vida. O do outro é exatamente isso, só que na vida do outro. E os de Deus ou do universo é se chove, se faz frio, são assuntos do tempo e também da morte, que dia que a gente vai morrer, essas coisas que nem eu nem o outro temos controle.
Quando eu começo a focar nos meus assuntos, que é o único lugar que eu verdadeiramente tenho poder de ação, eu começo a ter muito mais energia, porque eu paro de gastar energia mental vivendo a vida do outro. Porque quando eu estou vivendo mentalmente a vida do outro, preocupada com o que é que minha sogra está fazendo, deixa de fazer, como que ela educa os filhos dela, o que que aconteceu com o meu marido... Quando eu estou vivendo mentalmente a vida do outro, me abre para essa pergunta: quem está vivendo a minha vida? Quando eu estou mentalmente vivendo a vida do outro. E quando eu vivo mentalmente a vida do outro, o que eu estou fazendo com a minha energia? Eu estou entregando ela para qualquer lugar, que eu não estou gerando nenhuma transformação nesse outro, nem em mim, e eu estou perdendo a energia. E no final do dia a gente se sente super sem energia, super desconectado. E quem paga o preço disso? Os nossos filhos, porque a gente também não está olhando para eles no momento que eles mais precisam do nosso olhar. Então, esse workshop gratuito do Zoom Zoom, ele é um convite para a gente voltar, tá totalmente distorcido, voltado para fora, para os outros. A gente está num gasto tremendo de energia, estudando de forma enlouquecida e aprendendo um monte de teoria, mas com uma dificuldade gigantesca de colocar isso na prática de forma efetiva. Então, é um processo prático e teórico que vai ajudar a gente a ajustar o foco e olhar para a gente mesma, nutrir a gente mesma antes de querer nutrir os nossos filhos. Né? Só para complementar, que daqui a pouquinho a gente termina, isso que você falou, de que a gente acaba desamparando nossos filhos, né? Quando a gente se desgasta tanto, que fica sem energia e já não tá olhando para eles. Ou a gente está descontando neles também, né? Porque a gente tá tão desgastada, tá tão cansada, tá tão estourada, que a gente já começa a projetar neles esse cansaço. Tipo, a criança faz duas bobagens e já grita com ela e ainda culpa ela. Fala, também acha que é a criança que tá fazendo isso. Então, por isso que eu falo que o caminho do autoconhecimento, ele vai esclarecendo isso. A gente vai se dando conta que nesses momentos esse gatilho está sendo disparado porque eu tenho me nutrir, porque eu estou gastando toda a minha energia cuidando da vida dos outros, querendo controlar os outros, porque eu ainda tenho necessidade de controle, porque eu ainda tenho perfeccionismo. Então, eu vou buscando maneiras de... acabei de perceber que eu tenho isso, eu vou ter que cuidar dessa necessidade de controle absurda. Vou ter que treinar, vou ter que descobrir como é que eu posso lidar com ela, entendeu? Para não chegar ao ponto de fazer o meu filho pagar por isso, entendeu? E acreditar que é ele que está fazendo isso comigo. Não, porque eu sei que está dentro de mim antes dele fazer isso comigo, entendeu? Essa irritação, essa frustração, eu já tô com ela. Ele só disparou porque ele encostou nela, entendeu? Ele relou em mim quando eu tava com aquilo lá incomodando. Mas não foi ele que fez. E isso é tão visível. Uma forma fácil de você entender que não é a criança que provoca isso se você tá bem e a criança, sei lá, derruba um copo e suja o tapete, você fala, putz, meu amor, tá, beleza, vamos lá, vamos limpar, o que a gente pode fazer? Você pensa em todas as coisas de um jeito ok. Mas se a criança faz isso de um jeito que você tá até aqui, nossa, aí você vira a pior versão que você tem. Entendeu? Então não é o comportamento da criança que faz você sair do eixo. Você já está fora do eixo. Entendeu? Sim. É aquilo, né, Márcia? A maternidade consciente, parentalidade consciente, essa jornada que a gente propõe, você no seu perfil, eu no meu trabalho, assim, não é um caminho que vai colocar o foco na criança. É claro que a gente vai sempre mostrar as necessidades das crianças, mostrar a natureza da criança, para lembrar a gente como a gente já foi um dia, como é que é essa sementinha original do ser humano. Mas é um trabalho muito mais que vai atuar muito mais sobre nós, assim, né? É um caminho, é uma jornada de autoconhecimento, de crescimento pessoal, da gente tirando camadas para a gente chegar no nosso ser essencial, porque a criança já está conectada com o ser essencial dela. Então, o nosso trabalho é não lastimar, é preservar isso, né? Como que eu faço para preservar, para respeitar o ser essencial dessa criança, proteger esse ser que já está tão conectado ali com o que ele tem de mais potente, mais maravilhoso dentro de si. E sair desse lugar de ser a pessoa que ensina, para entender que a gente está muito de aprendiz quando a gente está diante desse ser que vem com tantas mensagens poderosas. Porque o tempo todo tá jogando na nossa cara aquilo que tá precisando ser trabalhado. Tipo, mãe, você tá vendo a sua necessidade de controle aqui desesperadora? Você tem que trabalhar isso, olha só. Por que você ficou nervosa porque eu derrubei um copo? É um copo. Sabe? Exatamente. Não é o fim do mundo. Imagina, diante de uma situação, você 21 dias com o filho internado, você acha que um copo vai ter importância? De jeito nenhum. Entendeu?
Exatamente. Eles lembram o que é prioritário pra gente, né, o tempo inteiro. E a gente trata de esquecer rapidinho e ficar focando aí em tudo, né? E projetando as nossas dores, as nossas expectativas, os nossos medos nas outras pessoas. E essa live é sobre isso, assim, né? Se eu quero encontrar esse apoio, a primeira pessoa que eu tenho que entender que verdadeiramente vai me apoiar sou eu mesma, assim. E tem pessoas, né, por exemplo, nesse caminho, né? A gente está aqui mesmo oferecendo esse apoio para a gente voltar para o que é essencial, para o que realmente precisa de ser olhado e apoiado. E aos poucos, à medida que eu vou conseguindo me apoiar, eu vou abrindo e as pessoas eu vou permitindo que elas se aproximem. Porque não é que não tenham pessoas ao meu redor, né? Ou que elas não queiram me apoiar. É que muitas vezes eu, com a minha forma de perceber a realidade, não permito que essas pessoas se aproximem, me ajudem, me apoiem. Porque eu quero controlar o jeito que elas vão me apoiar, né? É desafiador. Alguém perguntou aqui, fala um pouco sobre o pai agressivo e no comportamento da criança, e se possível uma live sobre isso, sobre atividades dos pais, comportamento dos filhos, mas acho que a questão principal seria como, em um caso mais extremo, né, como lidar com essa diferença. Uhum. Tá, então eu acho que aí a primeira coisa é, assim, né, voltando para a mãe que está ali do lado. É essa mãe fazer esse processo de perceber também quando que você é agressiva com você, quanto que você é agressiva com esse companheiro, quanto que você é agressiva com a criança. Então, eu acho que é você perceber isso, essa agressividade também dentro de você, né? E se a sua escolha é estar com esse companheiro, né? É você verdadeiramente chegar num lugar, por exemplo, o que eu, Clarissa, faria? Eu começaria a investigar essa agressividade dentro de mim e me colocaria diante dele a partir e aberta para conversar, não no momento que ele está agressivo, que ele está bravo, mas em outros momentos, mas para começar conversas falando da minha dor, da agressividade que eu percebo em mim e não apontando o dedo nele. Mas a partir da minha investigação sobre a agressividade que existe em mim, eu me colocaria mais aberta para uma conversa que nasceria dessa minha dor, das minhas percepções sobre a agressividade dentro de mim. Porque se eu vou apontar para esse outro e falar, pô, você é agressivo, você está fazendo isso e tal, a tendência da pessoa é se fechar. Quando eu vou apontando o dedo, assim, primeiro que quando eu aponto um dedo para a pessoa, tem 3 apontando para mim, né? Mas eu vou com isso, a pessoa, a tendência dela é se fechar. Agora, se eu vou me abrindo e mostrando onde eu também percebo essa agressividade dentro de mim, mesmo que seja minha comigo mesma, eu não atrevo a ser agressiva com ninguém, mas eu sou extremamente agressiva comigo. E eu já encontrei exemplos práticos. Eu sou agressiva quando eu faço isso, quando eu faço aquilo. E eu vou encontrando. E eu parto para me mostrar para esse outro e não para atacá-lo, ele pode se sentir inspirado, se abrir, começar a ir trazendo devagarzinho a dor dele. Mas não cria expectativa de que é em uma conversa, é um caminho. É um caminho que eu preciso de cada vez investigando mais profundamente esses aspectos dentro de mim. Por que eu atraí essa pessoa? Por que eu estou com uma pessoa do meu lado que está constantemente sendo agressiva comigo ou com meu filho? Né? E onde que essa agressividade está aqui dentro de mim? Eu falo pelo meu exemplo. Meu marido, quando ele está, né, nos momentos dele, ele é extremamente amoroso, extremamente carinhoso, mas ele tem momentos de muita agressividade, assim, sabe, de muita explosão. Estava conversando isso outro dia com uma amiga, enfim. Mas a gente vê, por exemplo, eu vejo quanto que eu sou agressiva, principalmente com o João, meu filho mais velho, em vários momentos. E comigo mesma, eu comecei a perceber. E aí, hoje, assim, a gente tem um diálogo, uma conversa muito mais fácil, assim, sobre essa agressividade. De eu pontuar para ele, olha, você, aquele momento, eu senti que você foi super agressivo com o João. Imediatamente ele levanta, isso de noite na cama, nós dois, ele levanta, ele vai conversar, algo que eu vou falar na terceira conferência do workshop gratuito do Zum Zum, ele vai lá na cama do João, o João dormindo, ele vai lá conversar, pedir desculpa pro João, mesmo o João dormindo. No dia seguinte ele fala sobre. Impressionante, assim. E não era assim. Era uma pessoa super fechada, que não pedia desculpa, que não voltava atrás, que não conseguia reconhecer.
Então eu acho que é uma construção. E acho que o outro complemento disso também é essa questão. Quando você reconhece que você tem essa agressividade, você começa a se trabalhar e você começa a mudar a sua forma de se relacionar com a criança, por exemplo, você reconhece, poxa, eu também tenho dificuldade. Pode ser em menor grau, mas eu também tenho essa dificuldade. Então você também acaba meio que, não porque você queira, digamos, manipular a situação, mas você acaba também inspirando o outro. Eu muitas vezes percebi assim que, por exemplo, a forma como o Alfonso acolhia a frustração da Nara, muitas vezes era dando aqueles cortes do tipo, ai, não tem porquê você ficar incomodada com isso e tal. E aí eu ficava tentando corrigir, tentando educar ele, falar, se você falar isso, ela vai ficar incomodada. Se você falar isso, ela vai se sentir invalidada. É melhor você fazer assim, é melhor você fazer assim. E é muito chato pro outro, muito incômodo receber esse tipo de ai, para de querer me ensinar, tipo, né? É ruim, ninguém gosta desse lugar, né? E aí eu parei, uma hora eu falei, cara, isso tá gerando muita desconexão, né? Tipo assim, você é mãe dela, não é minha mãe, você é mãe dela. Exato, exato. Para. Inclusive, ele que tem ferida com a mãe, pelo amor de Deus, vai dar uma de mãe pra mim agora? Sim. Tipo, a minha mãe já tem incômodo com a minha mãe, eu não quero outra mãe, né? E eu, no papel de maternar, porque eu, tipo, sou, né, codependente e tal, quero consertar o cara, enfim, quero salvar, quero controlar. E aí eu parei de fazer isso, eu falei, vou ficar a minha, porque eu acho que realmente deve estar sendo a chata, deve estar sendo muito chata pra ele, e eu vou simplesmente ser coerente com o que eu acredito, e tentar, né, também, vou tentar treinar o que eu tô praticando, o que eu acredito. E aí, cara, o que acontecia é, ao invés de eu me meter, eu fazia o que eu acreditava ser coerente na frente dele também. E aos pouquinhos eu percebi que ele foi mudando o jeito dele fazer. Hoje ele é o primeiro que pega a Nara e valida ela, porque ele percebeu o efeito. Ele percebeu que ela se sentia mais à vontade comigo nesse sentido, sabe? Ele percebeu que ela se sentia melhor, que aquele choro, às vezes, ela precisava extravasar. Hoje ele fala pra mim, nossa, a gente tá separado, né? Tipo, e aí ela tá com essa questão de lidar com a separação. E ele é o primeiro a fazer a observação. Ah, ela passou o dia super bem, mas aí chegou no final do dia, ela ficou uma hora no quarto chorando, porque ela queria passar em casa pra buscar não sei o que, eu falei que não, que a gente ia direto pra sua casa. Uma hora chorando. E eu falei, mas aí o que você fez? Ah, eu fiquei com ela, né? Porque eu acho que no fundo ela precisava soltar, sabe? E ele ficou lá. É lindo de ver, né? É lindo de ver como que o poder do exemplo. Né? Assim, quando eu foco, é o negócio da Byron Katie, é o mundo de poder. Quando eu paro de focar, o cara é agressivo. Tá, ele é agressivo. Quando que eu foco em mim, a energia que eu tava gastando para tentar mudá-lo, para julgá-lo, para criticar, me preocupando com ele, em como que eu ia resolver aquilo, eu tô perdendo energia e não tem nenhuma transformação acontecendo. Quando eu pego essa energia e invisto em mim, e foco em ser coerente, em foco em ser um exemplo, em foco em cuidar da criança que verdadeiramente precisa, e se o cara for agressivo e depois de um tempo eu tiver a oportunidade de falar com a criança, eu vou lá e falo, filho, papai tá nervoso, depois a mamãe vai conversar com ele e tal. Tá tudo bem, a mamãe tá aqui com você, você pode contar comigo. A não ser que seja assim, casos de violência extrema e que você precisa realmente de intervir, colocar um limite, aí sim, né? Claro que você não vai deixar a criança também ser submetida a uma série de violência, claro. E você ficar ali passivamente assistindo isso. Não é sobre isso que a gente está falando, né? Mas a gente está falando de né? Diferenças mais aceitáveis. Até alguém, E mesmo assim também cada um tem um limite de tolerância e são coisas que precisam ser conversadas e acordadas entre adultos. Mas o questionamento que a gente está trazendo é o quanto que eu sou verdadeiramente coerente quando eu estou exigindo algo desse outro. Por que que aquilo me incomoda tanto naquele outro? Quanto que aquilo também diz de mim, né? Mas não significa que eu estou de acordo com o que o outro faça, que eu vou permitir que isso aconteça, mas tem formas e formas de lidar. Por isso que eu comecei falando, se você quer continuar com essa pessoa, se não faz parte da sua decisão, sei lá, vou me separar, isso é insustentável, meu filho está correndo um risco aqui e eu preciso de tomar uma atitude. Se não é sobre isso, aí é o que a gente estava falando aqui antes, assim, né? Que é o caminho de crescimento para todo mundo, assim, né? E muito inspirador para as pessoas que estão ao nosso redor, para a gente, principalmente. Né? Queridas, eu espero, eu não sei se tem algum homem aqui, na verdade eu não cheguei a ver se tinha um perfil masculino, mas enfim, queridos, eu espero que tenha sido proveitoso o debate que a gente colocou aqui, a questão que a gente colocou, a forma como a gente expôs o tema. A gente está um pouco
mais ou menos uns 2 minutos. Eu queria me despedir, agradecer, Clarissa, que você tenha vindo. Reforçar para vocês que quem quiser participar do workshop do Zoom Zoom, tem o link na minha biografia. Pode me mandar também uma mensagem por privado. O Instagram tá me bloqueando porque eu mando muita mensagem para vocês por direct, para quem nunca escreveu para mim. Então eu prefiro que vocês me escrevam. E ele me bloqueia, ele acha que eu sou um robô. Ou vocês podem também entrar no grupo do Telegram, que é gratuito. É só baixar o aplicativo do Telegram e procurar Canto Maternal na Lupa. E vocês têm lá no canal. E lá eu estou falando, inclusive fazendo algumas reflexões extras, falando da minha experiência com o workshop. Eu estou fazendo de novo o workshop, eu fiz o quarto... eu participei da 4ª turma do Zoom Zoom, né? Que foi em 2017. Agora o Zoom Zoom está indo para a 12ª turma. São quase 1000 mães que já participaram do Zoom Zoom, passaram pelo trabalho da Clarissa. E eu me propus, mesmo sendo ex-aluna, ex-participante, a fazer novamente o trabalho proposto pela Clarissa no workshop, porque, para mim, está sendo uma fase que eu estou vivendo de me readaptar com a realidade nova da separação, de tentar conectar com a cidade onde eu moro, que é uma cidade de 9 mil habitantes, que eu ainda acho que não tenho um vínculo, apesar de morar 2 anos aqui. Eu preciso reconstruir e eu estou sentindo muita falta de estar mais conectada com o momento presente. Estou muito preocupada com o que vai acontecer, com muitas inseguranças do futuro e ainda muitas questões em relação ao passado. Então, acho que a proposta do Zoom Zoom é muito linda, porque ela promove essa ideia de vamos tentar conectar com o momento presente, com a criança, com você mesma. E aí eu estou fazendo essa jornada e acompanhando e compartilhando um pouco lá no Telegram também, para quem que acha que lá é um pouquinho mais aconchegante, mais fácil de se expor. Tá? Então, fica o convite. E é isso. Quer dar um tchau aí? Sim. Beleza. Obrigada, gente, pela presença. Obrigada, Má, pelo convite. E espero vocês no workshop gratuito do Zoom Zoom também. E se quiserem, essa live vai ficar disponível 24 horas, né, Má? Se quiser compartilhar. E quem quiser também compartilhar, colocar esse aviãozinho, compartilhar, colocar no stories. Se colocar no stories, eu posso republicar também no meu stories. Então, fica legal porque eu vou dar uma mexida também no perfil de vocês. Tá bom? Obrigada aí. Tá bom. Tchau, querida. Beijo. Beijo. Tchau, obrigada. Até mais.